Deus não tem compromisso com a sua imaginação, mas com a promessa dele. Foi após ouvir essa frase em uma ministração dentro de um congresso que eu entendi algo da parte de Deus extremamente pontual em um momento da minha vida. Deus deu a visão a Abraão de que a descendência dele seria muito maior do que as estrelas do céu e as areias do mar. Hoje nós podemos ver isso claramente através da humanidade em todo o mundo, mas naquela época era bem difícil de Abraão imaginar, já que não tinha um modelo como referência para ele se inspirar. Deus também deu sonhos a José, mas não disse como ele chegaria ao governo. Na minha e na sua vida acontece a mesma coisa. Muitas vezes Deus nos dá promessa, enche o nosso coração de esperança e de visões e traz algumas revelações de coisas sobre o nosso futuro, assim como fez com Abraão, José, mas não diz como a coisa vai acontecer e nem mesmo como será quando estivermos no lugar da promessa. Deus não dá a imagem toda. Eu não sei você, mas eu, apressada e ansiosa como sou algumas vezes, eu logo começo a imaginar como vai acontecer o que Deus me falou ou que Ele revelou em visão. Mas, algum tempo depois, eu me frustro porque nunca acontece do jeito que eu imaginei. Volta e meia, Deus sempre está me testando nessa área e pedindo para eu simplesmente fazer o que Ele me pediu e confiar. No início da revelação do chamado de Deus para minha vida, Ele me deu visões de várias formas que não restaram dúvidas sobre as promessas de Deus para minha vida. Só que sem perceber, eu passei a olhar para modelos que já existiam e achar que seria daquela maneira que Deus faria comigo, que seriam naqueles lugares ou com aquelas pessoas que eu estaria quando chegasse no momento do crescimento ou do grande que Deus falava que tinha a respeito do chamado que Ele estava me dando. Mas à medida que a coisa não acontecia, eu era tentada a desanimar ou pensar que eu tinha entendido errado da parte de Deus, que a promessa não ia se cumprir ou que não era tão grande assim. Eu cansei, gente, de criar imaginações e cenários e situações na minha mente que nunca existiram. E quando eu ouvi a frase dessa ministração, Deus não tem compromisso com a sua imaginação, mas com a promessa dele, eu entendi que eu precisava fazer o luto das idealizações que eu havia criado como modelo do cumprimento das promessas de Deus para o meu futuro. Como Deus me deu um pouco de conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, logo o próprio Deus me lembrou que usar um modelo que já existe é um movimento natural e involuntário que o cérebro faz, porque o cérebro detesta incertezas. Incertezas geram insegurança e acionam medos, deixando o cérebro sempre no estado de alerta, achando que a qualquer momento a sua vida pode estar correndo um risco. Por isso, a palavra de Deus contém centenas de instruções e versículos sobre o medo, sobre a ansiedade e sobre como vencer tudo isso, confiando no amor de Deus com toda a força do nosso ser. Jesus sabe que somente confiando e descansando nele, nós vamos conseguir vencer esses alertas que são disparados em nosso cérebro de maneira automática e involuntária. Pois bem, enquanto somos imaturos na fé e no nosso emocional, ter um modelo para se inspirar é absolutamente normal e até necessário para o cérebro ter motivação e energia se inspirando em algo para te colocar em movimento, para você chegar até o local onde Deus tem para você, a sua terra prometida, ou aos propósitos que Ele tem para a sua vida. Mas, à medida em que Deus deseja nos fazer crescer e amadurecer, tanto na fé como no emocional e na confiança em relação a Ele, Ele mesmo vai nos direcionando a abandonar esses modelos, essas ilusões e idealizações desses modelos já existentes. Eu via muitas mulheres de Deus que eu amo, que eu honro e respeito e admiro, e eu enxergava como um modelo dos lugares que eu estaria, como se fosse um modelo de sucesso do que Deus falava para mim em relação às questões ministeriais. E eu me via inclusive com elas. Eu me projetava nesses modelos que Deus já tinha construído. E para amadurecer nesta minha área, eu precisei fazer o luto dessas idealizações e dessas ilusões que eu também tinha criado, de estar nesses lugares, de estar nessas plataformas, de estar com essas pessoas. Eu entendi que Deus estava fazendo algo novo na minha vida, que Ele estava me dando um novo modelo que ainda não tinha sido visto, um caminho ainda não pavimentado, ainda não trilhado, onde eu, no caso, abriria essas novas estradas para algumas outras pessoas que Deus vai levantar atrás de mim
com o intuito do mesmo modelo. Existem vários modelos iguais e parecidos e tá tudo bem, não estou dizendo aqui com copiar, tá, gente? Tô falando que Deus, ele usa realmente modelos parecidos. E no meu caso não era um modelo parecido, por isso que eu estranhava tanto a cada direcionamento que Deus me dava, porque não tinha nenhuma referência para eu olhar e me inspirar. E eu também não estou dizendo que os modelos que já existem não funcionam de maneira alguma, gente, por favor. Outras centenas de pessoas estão se inspirando nesses modelos e assim devem continuar, porque muitas delas Deus vai fazer elas passar por esses caminhos que já foram pavimentados. É que no meu caso eu estava olhando para um modelo que já existia, que não era o modelo que Deus tinha para mim. Então eu estava olhando para o modelo errado. Não que o modelo não funcione, ok? O meu caminho seria diferente. E eu confesso que não foi fácil eu me desfazer dessas ilusões e dessas imaginações que eu havia criado, porque é muito mais fácil seguir algo que eu já vejo do que eu ter que ir com o facão na mão abrindo o matagal, né, e ir trilhando esse pavimento para outras pessoas virem. Muitas pessoas fizeram isso usando uma imaginação ideal porque precisava fugir da dor do passado, da dura realidade que ela vivia. Foi o que eu expliquei no Drops Emocionais da semana passada. Se você não assistiu, assista depois desse vídeo. Esse movimento ele é necessário e ele é acionado muitas vezes quando a pessoa precisa sair da realidade momentânea dela para preservar a sanidade mental dela. Dentro de contextos e cenários muito traumáticos, como abuso, coisas que ocorrem com muita violência na infância, onde a criança não entende o que está acontecendo à volta dela e ela precisa se defender, ela precisa se desassociar, como a gente chama. Ela precisa se desligar, se desconectar e criar uma nova memória. Só que o tempo passa e essa mulher adulta, ela acaba mantendo esse mesmo movimento de fuga através dessas idealizações e ilusões, onde ela todo o tempo fica buscando uma ilusão, uma idealização para ela fugir da realidade. Isso vai gerar frustração, decepção, desânimo, desistência e vai manter essa pessoa num pico de estresse, de ansiedade tão grande que ela vai estar sempre com foco no futuro, sem desfrutar e viver o hoje. Fora que isso também alimenta o comportamento dela ter o controle de tudo, ou pensar que ela tem o controle de tudo, quando Deus, na verdade, nos convida para entregar o controle das nossas vidas na mão dele. Lembrando que hoje você é uma mulher adulta e não mais aquela criança que podia e que precisou usar a sua imaginação como fuga. Então, o seu papel hoje é trazer amadurecimento com saúde emocional para você mesma. E o exercício que eu vou te passar nesse vídeo, para você fazer esse luto na prática, vai te ajudar muito a amadurecer como foi comigo. Antes eu queria te lembrar de uma passagem que o próprio Espírito Santo me lembrou enquanto eu fazia o mesmo exercício que eu vou te passar aqui. Lá em 1 Coríntios 2:9 vai dizer assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uau! Percebe como Deus está dizendo que nenhuma mente imaginou e que olho nenhum viu? Talvez Deus tenha um modelo novo para você, algo que o seu olho ainda não viu, que a sua mente ainda não imaginou. E para você chegar a essa promessa, você vai precisar se desfazer das imagens que você criou com modelos e com referências ou com inspirações, e você vai precisar confiar totalmente em Deus. Afinal, lá em Jeremias 29:11, ele vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. E lá em Isaías 55:8-9 vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Uau, de novo. Gente, a palavra de Deus, ela traz todas as respostas. Como nós somos falhas por causa da nossa ansiedade, por causa da pressa. Nós temos medo do amanhã e a gente insiste em criar cenários mais seguros para que a gente sinta que está pisando em solo seguro, mas nós sabemos que não temos o poder sobre as pessoas, nem mesmo sobre o amanhã. Então, a probabilidade das coisas acontecerem como a gente desenha e imagina na nossa mente é bem pequena, gente. Aqui eu não estou me referindo a sonho, tá? Sonhar é outra coisa. Eu não estou falando sobre sonho, expectativa, sobre projetos. Isso é importante para colocar a nossa vida em movimento. Estou falando de idealizações infantis, sabe? De essa questão aí, ó. Amadurecer é entender isso também, tá? Sim, a ansiedade, o medo, a insegurança e a pressa em viver o amanhã, como centenas de outros comportamentos negativos, nasceram dos traumas que você viveu. Quanto mais insegurança, mais desamparo e incerteza um bebê ou uma criança vivenciou, mais o cérebro dele vai ser modelado fisicamente buscando essas fugas ou tentando controlar tudo através da imaginação,
para tentar evitar surpresas desagradáveis. Mas o convite do Pai de amor para você e para mim é: vamos amadurecer, vamos deixar esses pensamentos infantis. Então vamos agora para a prática do exercício? Vamos lá. Anota o que está na sua imaginação sobre o seu futuro. Não estou falando de sonho. Sonho é assim, ó. Eu quero cursar uma faculdade. A idealização é: eu vou fazer uma prova, eu vou tirar tanto, eu vou entrar na faculdade com tal roupa, eu vou chegar assim, fulana vai olhar pra mim, eu vou conhecer a professora ou tal coisa. Você entende? Deus te dá o sonho, Deus te dá a visão e isso é pra você manter. Agora, como vai acontecer, detalhe por detalhe, de que jeito que vai ser, como que vai ser quando você chegar, isso são idealizações, entende? Essa coisa mais infantil. Então preste atenção, você saber fazer a diferença. Porque eu não quero de maneira alguma que você deixe de sonhar, até porque o sonho é o que te alimenta a vida aí. Então Deus de repente te falou algo e você sente que tem promessa em relação a isso. Aí você tenta separar certinho o que Deus falou exatamente para você e o que foi então fruto da sua imaginação. Porque o que Deus falou? Para mim Deus falou: Roberto, você vai vender muitos livros. O caminho Deus não me mostrou. Normalmente Deus revela o que vai acontecer, mas não o como vai acontecer. E nem o como será quando isso acontecer. E muitas vezes nem o quando isso vai acontecer, entende? Por exemplo, Deus pode dizer que você vai se casar e ter filhos, mas Ele dificilmente vai falar como será os seus dias de casada, ou como vai ser o seu marido, ou como vai ser o rosto do seu filho, como vai ser a sua relação com o seu filho, ou até mesmo os desafios que você vai enfrentar, não é verdade? Deus ele só fala, você vai casar e vai ter filhos, mas Ele não dá esse todo. Então, continuando o exercício, anota aí as ilusões e as idealizações do futuro que você vem nutrindo infantilmente nos últimos anos sobre esse futuro. Quando você pensa no modelo de sucesso, nisso daí que você deseja, tá? Seja uma empresa, um negócio, faculdade, ministério, qual referência e pessoas e modelos de sucesso vem à sua mente? Anota aí também. Agora eu vou te dar o meu exemplo. Deus disse que eu falaria do amor dele por toda a terra, contando o que ele fez na minha vida e que os meus livros chegariam a muitos lugares e venderia muito. Com base nos modelos de referência que eu via, eu me projetei nesses referenciais e aí eu comecei a imaginar como seria o caminho e como seria quando eu estivesse lá. Então eu me via nos mesmos eventos que essas pessoas, nos mesmos lugares, amiga dessas pessoas. E quanto mais eu nutria esses pensamentos, mais ansiosa eu ficava para isso acontecer. Só que eu recebia muitas vezes rejeição dessas mesmas pessoas, até perceber que esses desejos e idealizações, eles começaram a se tornar um ídolo na minha vida. Então eu precisei me arrepender e devolver para Deus todos os desejos e idealizações que estavam sendo nutridas por um desejo que se tornou quase que uma idolatria mesmo. No meu exercício eu anotei detalhes, tipo assim, ó: eu imaginei que estaria em tal lugar com tal pessoa, que eu seria amiga de tal mulher. Afinal, nós temos tantas histórias em comum e tal. Então, no meu exercício, eu escrevi em detalhes tudo isso que eu tô falando aqui pra você. Aí eu escrevi também: eu imaginava que os meus livros chegariam até as pessoas de tal maneira. E eu escrevi exatamente como eu imaginei. Eu imaginava que eu faria tais eventos de determinadas maneiras, que eu teria tais pessoas ao meu lado me apoiando, que eu receberia apoio dessa pessoa, daquela pessoa. E no final do meu exercício, eu devolvi todas essas expectativas para Deus e eu pedi perdão a Ele por querer controlar tudo, por querer que fosse do jeito que eu imaginei, por não confiar nele e por tornar esse desejo um ídolo. E eu encerrei o exercício renunciando a tudo isso com uma oração escrita em forma de carta para Deus. Foi muito forte que eu vivi, eu não tenho como explicar para vocês. E o quanto que também eu amadureci nesse aspecto depois disso. Eu te convido a fazer esse exercício como eu fiz, sendo específica ao máximo nos detalhes sobre as suas idealizações e as ilusões que você criou sobre o seu futuro. Tente identificar se os seus desejos já também não se tornaram um ídolo na sua vida e encerre se arrependendo, renunciando e devolvendo os seus desejos, o seu querer e o controle e todas as idealizações e ilusões do seu projeto para Deus. Eu sugiro que você ainda coloque no seu papel que você aceita o novo de Deus para sua vida do jeito que Ele determinou, excluindo os modelos dos padrões que você tem na sua mente, dizendo que você confia que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Foi isso que eu fiz também. Agora, pode ser que você fique triste por uns dias, isso aconteceu comigo e é normal, tá? Afinal, você vai viver alguns dias de luto, isso é real, gente. Eu fiz um luto das idealizações, você vai fazer, isso dói. Não é uma tarefa fácil, mas persista declarando os versículos que eu citei aqui sobre a vontade de Deus
e vai reafirmando que você confia no plano que ele desenhou para a sua vida. Imaginar é um recurso extremamente importante para curar áreas de falta no nosso cérebro, mas como eu sempre digo, tudo tem os dois lados, o bom e o ruim. E o grande segredo da vida é você aprender como, quando, onde e em quais circunstâncias você usar cada ferramenta e cada coisa. Nesse caso, a imaginação e a ilusão criada, ela traz uma ansiedade e em alguns casos pode te fazer tomar decisões e ter ações que podem te frustrar ainda mais, atrasando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, na aplicação desse vídeo, eu não me refiro a não usar mais a sua imaginação sobre coisas que você quer ter ou que Deus falou que você vai ter, ok? Eu gosto da estratégia da ferramenta que os profissionais utilizam nas sessões de coach, como o mural dos sonhos, onde você coloca imagens de coisas, de lugares, viagens, pessoas que você deseja se conectar, lugares que você quer estar ou conhecer, coisas que você quer conquistar. E eu acredito que o cérebro precisa visualizar para se colocar em movimento para atrair a própria vontade de Deus para a sua vida. Mas a aplicação dessa mensagem nesse vídeo segue outra linha de pensamento e eu espero que você esteja entendendo. A ideia dessa mensagem é mais no sentido de amenizar a sua ansiedade e a sua frustração diante de um modelo que não é o que Deus tem para sua vida. Seria como a ideia de fazer o luto dos seus desejos. Não significa que você não vai alcançar o que você vê ou que você de repente precisa deixar de sonhar, mas que possivelmente apenas não será como você vem imaginando, entendeu? O luto seria mais sobre o desejo, o como e não sobre o que vai acontecer. Como eu disse, Deus sempre me disse que tinha coisas muito grandes através do chamado que Ele estava me confiando. Só que em vez de focar no modelo das pessoas que eu via, eu acabei entendendo que Deus iria fazer acontecer a mesma coisa que ele disse, só que de maneiras diferentes. Seria mais ou menos a ideia daquelas plantas que os arquitetos fazem quando alguém quer decorar ou reformar uma casa. Eu assisto muito desses programas de reforma e eu vejo quando eles mostram o prospecto com a decoração, os móveis, tipo assim, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando eles entregam a casa, mesmo que esteja bonita, não é exatamente o mesmo desenho gráfico que estava lá no computador, entende? O lustre é diferente, a cadeira é diferente, embora tenha uma mesa, tenha um lustre. Bom, eu tenho certeza que se você continuar fazendo o que Deus te falou para fazer e treinar o seu cérebro ansioso para descansar no Senhor na hora certa, no tempo determinado por Deus, as promessas irão se cumprir. Afinal, Deus não tem compromisso com a sua imaginação, mas sim com a palavra dele sobre a sua vida. E essa você pode ter certeza que não falha. O Senhor é fiel e vai cumprir o que ele prometeu. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo Drops Emocionais.